Olá pessoal, tudo bem? Sou Tyron Moura, sócio da Mosela Lima Advocacia e Legal Master da área trabalhista, e vou falar para vocês hoje sobre o julgamento do STF em relação ao tema 1075, que versa sobre a inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, a Lei de Ações Civis Públicas. No dia 8 de abril de 2021, o STF encerrou a votação do tema 1075 com o julgamento do recurso extraordinário 1.101.937, que versa sobre a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347 de 1985, que foi alterado pela Lei 9.494 de 1997. A Lei 7.347 de 85 disciplina a ação civil pública como um meio processual legítimo para tutelar os interesses difusos ou coletivos nos termos do seu artigo 1º, inciso 4º, ou ainda direitos individuais homogêneos que estão elencados lá no CDC. Para a gente entender um pouco melhor, temos que os direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, e seus titulares são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Em outras palavras, o direito difuso é aquele cujos titulares não se pode determinar, vez que as circunstâncias que o ligam a um determinado direito são fáticas. Além disso, o objeto desse direito é indivisível, não pode ser cindido, separado ou rompido. Por exemplo, é difuso o direito do consumidor em não ser alvo de publicidade enganosa. Na esfera trabalhista, é difuso o direito ao meio ambiente de trabalho seguro ou meio ambiente de trabalho sem discriminação. Já em relação aos direitos coletivos, ainda que se assemelhem ao direito difuso, pois também são transindividuais e indivisíveis, os seus titulares, por sua vez, fazem parte de um grupo, classe ou categoria de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica. Temos como exemplo de direito coletivo o fornecimento de equipamentos de proteção aos empregados de determinado setor da empresa. Já no Código de Defesa do Consumidor, que é majoritariamente aceito como fonte subsidiária ao processo do trabalho pela doutrina e pela jurisprudência, tomando como base a aplicação do artigo 769 da CLT, ele inovou ao preceituar em seu artigo 81 a defesa dos interesses ou direitos individuais homogêneos, assim considerados aqueles que decorrem de uma origem comum, além de trazer a defesa dos direitos já abrangidos na Lei da Ação Civil Pública. Diferentemente dos institutos anteriores, os titulares são determinados e o interesse é indivisível e disponível. Exemplo prático e clássico é o pagamento do adicional de periculosidade aos trabalhadores de um determinado setor da empresa. Então, pessoal, ultrapassamos aqui o entendimento dos objetos tutelados pela ação civil pública, que são direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Vamos apenas ressalvar que nas ações ordinárias em que se busca o provimento jurisdicional do Estado, o efeito das suas decisões se opera tão somente entre as partes, não beneficiando ou prejudicando terceiros, nos termos do artigo 506 lá do CPC, por se tratar normalmente de conflitos individuais. Voltando à Lei da Ação Civil Pública, o artigo 16 da LACP, em sua redação original, disciplinava que as decisões proferidas e transitadas em julgado produziriam efeitos erga omnes, ou seja, um ato jurídico que valia de forma indiscriminada. Em 1997, foi promulgada a Lei 9.494, que alterou a redação do artigo 16 da LACP, preceituando que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Iniciada a discussão quanto à inconstitucionalidade do artigo, foi reconhecida a repercussão geral do recurso extraordinário 1.101.937, decorrente de ação coletiva de revisão contratual proposta pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que foi uma ação proposta contra algumas instituições financeiras. Realizado o julgamento, foi fixada a seguinte tese: 1. É inconstitucional o artigo 16 da LACP. 2. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional,
firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. A declaração de inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP não vai implicar diretamente em efeito erga omnes de todas as decisões proferidas em ações civis públicas. Os efeitos foram modulados lá no item 2 da decisão, de acordo com o preceito trazido no artigo 93, inciso 2º do CDC. Já aqui na nossa esfera trabalhista, considerando aí, claro, as diferenças quanto aos temas de jurisdição e competência, provavelmente será mantido o posicionamento trazido na OJ 130 da SDI 2 do TST, que também define a competência de acordo com o CDC em seu artigo 93, ressaltando a extensão do dano. Logo, em caso de dano de abrangência regional que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer vara do trabalho das localidades atingidas, ainda que elas estejam vinculadas a tribunais regionais distintos. Em caso de dano de abrangência suprarregional ou regional, a competência concorrente para a ACP das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Então, pessoal, quanto aos efeitos da sentença, a doutrina já estabelecia e seguia o entendimento firmado pelo STF. Carlos Henrique Bezerra Leite já dizia que a lei nova que dispõe de forma diversa sobre matéria tratada na lei velha, sendo ambas de mesma hierarquia, a revoga, expressa ou tacitamente. No caso vertente, houve revogação parcial ou derrogação tácita do artigo 16 da LACP. No mesmo sentido, Mauro Schiavi, ao tratar do artigo 16 da LACP, diz que a lei não seguiu a melhor diretriz, pois a coisa julgada proferida em ações civis públicas não tem efeito somente no limite da competência territorial do órgão julgador, pois é da essência dos interesses difusos e coletivos gerarem consequências em limite territorial indeterminado. Portanto, a coisa julgada na ACP produz efeitos em todos os lugares onde houve a eclosão do dano de origem difusa e coletiva. Ponto de extrema importância da citação de Mauro Schiavi é a limitação dos efeitos da decisão nos locais em que ocorre o dano, ainda que numa sentença de efeito suprarregional. Dessa forma, temos que a sentença não produz os efeitos de forma indiscriminada, devendo naturalmente ser observado onde o dano ocorreu, ainda que a decisão tenha efeitos nacionais. Se não houve dano em determinada localidade, não há que se falar em produção dos efeitos da sentença, posto que não é necessária a intervenção do judiciário naquela região. Ok, pessoal? Era basicamente isso que a gente tinha para trazer em relação a essa decisão do STF quanto ao tema. Espero que tenham gostado e caso tenham gostado, nos sigam no canal que teremos sempre novidades em relação a várias matérias do direito para vocês. Muito obrigado e até mais.